Bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso encontro dominical para aprendermos mais sobre o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, para que possamos ter em nossa vida melhores condições de atitudes e de esperança pelo futuro que nos aguarda. Então vamos fazer uma prece. Senhor, Pai, Jesus, nosso Mestre, agradecemos por este momento, por esta oportunidade de estarmos juntos para o aprendizado. Queremos agradecer por tudo que tem sido concedido a nós, a nossa família, o nosso lar, e que possamos, a cada dia, sermos úteis, cordiais e amáveis para o futuro. Assim seja. Bom, o Evangelho de hoje é o capítulo 7 do Evangelho Espírito, que fala sobre um item das bem-aventuranças que Jesus deixou para nós. As bem-aventuranças é praticamente um código de ensinamento, de orientação para a humanidade. O próprio Mahatma Gandhi, que foi um exemplo de paciência, tolerância, e ele, sendo índio, ele considerou que se deixassem todas as outras orientações religiosas e seguíssemos as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, feito por Jesus, a humanidade estaria salva. Então é para que a gente possa refletir sobre isso. As bem-aventuranças foram praticamente, eu acho que 6 ou 7. E a de hoje nós temos, quando ele falou bem-aventurados os pobres de espírito. Quando ele falou bem-aventurados os pobres de espírito, ele não quis, Jesus não quis se referir aos tolos, mas sim aos humildes e aos simples, para que pudessem entender sobre esse item de bem-aventurados os pobres de espírito. Então eu vou ler um trecho do Evangelho que fala sobre isso. O que se deve entender por pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículo 3. As incredulidades se divertem com essa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras que não compreendem. Por pobres de espíritos, entretanto, Jesus não entende de todos, mas os humildes. E diz que o reino dos céus é daqueles e não dos orgulhosos. E depois nós temos aqui mais uma orientação que diz: os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de suas próprias superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção, preocupados somente com eles mesmos, não podem levar o pensamento a Deus. Essa tendência
a se acreditarem superiores a tudo, leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los. Então, o que nós precisamos entender sobre isso que Jesus nos deixou? Quando ele fala bem-aventurados, ele quer dizer: avante, caminhem, enfrentem os desafios, confiam em mim e no futuro conquistarão o reino de Deus. Porque há muita aflição, há muito orgulho, há muito egoísmo que dominam ainda os homens. Nós vemos na atualidade quantas coisas acontecem e estão acontecendo e que poderiam ser diferentes, porque Jesus deixou isso para nós há mais de 2000 anos. E nós chegamos até aqui ainda com dificuldade de enfrentar os desafios que a vida apresenta a cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um. Somos uma individualidade, uma energia vibracional, com um intercâmbio entre a matéria e o espírito, e a espiritualidade. Nós precisamos viver na matéria para desenvolver a nossa parte espiritual, que é a essência. Nós viemos do plano espiritual para temporariamente estarmos aqui no planeta Terra, nesse momento, nas condições físicas que nós temos e a convivência com aqueles que são necessários para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. Muitos querem ficar livres das contrariedades, dos acontecimentos, sem fazerem nada. Mas cada um tem uma missão. Nós temos uma missão aqui. Da mesma maneira, quando Jesus contou sobre os talentos, que é uma outra parte do nosso Evangelho, que às vezes nós também não entendemos. Quando se fala em talentos, que Jesus, naquela parábola, deixou para nós, nós podemos entender que talentos que Deus nos concede não é só a nossa parte material, é também outras condições desses talentos. Uma esposa, um marido, um filho, um neto, um empregado, um patrão, um vizinho, são talentos, se a gente for raciocinar. Para que quando nós retornarmos à pátria espiritual, eles nos perguntarem: o que você fez com os talentos que nós concedemos a você? Aí nós vamos colocar desculpas. E eles dirão: tudo bem, você vai poder voltar novamente, que é a reencarnação, e refazer aquilo que não foi muito legal. Então, os pobres de espíritos, como Jesus falou, são aqueles que já desenvolveram a humildade e a simplicidade, que foi ensinado por Jesus. E nós
precisamos entender sobre a humildade e a simplicidade. Humildade é um posicionamento, é reconhecimento de suas limitações, com autoestima realista sobre suas condições de vida perante os seus semelhantes. A simplicidade é aceitar e saber viver com o que tem sem excessos, apresentando-se em qualquer situação sem luxo e ostentação. Na humildade, também é de tratar o seu semelhante por igual, agindo com simplicidade e consideração. Então, como nós estamos nesse patamar, nesse campo evolutivo que hoje nós somos, para desenvolver a nossa humildade e a simplicidade? Necessitamos dos relacionamentos, necessitamos das coisas materiais para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. Então, é necessário que façamos uma reflexão de como nós estamos, nesse momento, passando por aquelas dificuldades que todos nós passamos e qual é a nossa reação com relação a isso. Em algumas situações, Jesus mostrou tais qualidades, pode ser, de pobres de espírito. Quando Jesus foi levado perante o sumo sacerdote Caifás e os escribas e os anciões que estavam ali reunidos, deram socos e bofetadas nele para humilhá-lo. Ele, serenamente, observando a eles, aqueles que os ofendiam, ele intimamente os estava, mesmo sofrendo aquilo, ele estava se mantendo humilde e simples, sem nenhum tipo de reação contrária àquilo que eles estavam praticando com ele. Ou seja, ele demonstrava ali como é ser humilde numa situação agravante como ele estava passando. Da mesma forma, Jesus no Calvário, na cruz, nos últimos momentos, olhando aqueles que os estavam ali para sacrificá-lo naquele último momento, ele elevou os olhos aos céus e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, na visão espírita, as bem-aventuranças do Sermão da Montanha representam um código de conduta e um caminho para a felicidade espiritual, não como promessas futuras, mas como uma realidade que constrói no presente através do autoconhecimento e da prática de virtudes, com a humildade, a mansidão, a misericórdia e a bondade, a terra prometida aos mansos. E a terra prometida aos mansos é um mundo transformado em um planeta de paz e regeneração. E o reino dos céus é um estado de alma, de paz e harmonia interior, alçado pela prática
de todas essas virtudes. É difícil? Depois que a gente compreende os ensinamentos de Jesus e começa a praticar, é a mesma coisa quando ele disse: meu jugo é leve. Nós nos tornamos mais leves ao compreender, estudar e compreender os ensinamentos de Jesus e pôr em prática. Nós temos que desenvolver a humildade e a simplicidade. Ainda as coisas materiais nos empurram para não sermos humildes e simples. Porque não são as coisas exteriores que vão nos transformar, mas sim as interiores. As interiores é o nosso ser próprio, a nossa individualidade. Somos criados por Deus para o nosso desenvolvimento. As coisas exteriores são a materialidade. As coisas materiais. Hoje, uma mansão, um carro último tipo, são coisas exteriores que não podem nos facilitar no conforto. Não é errado, mas uma pessoa que tenha bastante coisas pode se desenvolver a humildade e a simplicidade, mesmo tendo muitas coisas. O que não pode é ostentar, o que não pode é manter o orgulho, a vaidade e o egoísmo para ter mais. É isso que é importante. Então, pobres de espírito são os humildes, são os simples. A esses, Jesus disse: bem-aventurados, que herdarão o reino de Deus. E eu queria dizer aqui que na história nós temos como considerados humildes, além de Jesus, claro, o Mahatma Gandhi também foi um, que sem nenhum tapa, sem nenhum soco, sem nenhuma revolta, ele conquistou para o povo indiano a liberdade conquistada sobre a Inglaterra. Ele conquistou em 1947. Em 1948, ainda, infelizmente, tinha alguém que o considerava que tinha sido muito humilde para os ingleses. E ele sofreu um atentado por um conterrâneo dele, um ano depois de ele ter conquistado a liberdade do seu povo, da sua nação, do jugo dos ingleses. Ele foi humilde. Tanto é que ele também, numa determinada época da sua vida, ele se declarou pobreza. Não teve nada, simples. Morreu simples. Nós temos outros exemplos. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, entre tantos outros que foram exemplos de humildade e de simplicidade. Agora eu quero falar algumas coisas, rapidinho, de dois acontecimentos comigo nessa semana. Eu assisti um vídeo de um professor de Gana, numa escola simples, humilde, sem recursos nenhum. E ele, como professor de informática, como é que ele iria? Vocês acreditam que alguém possa ensinar uma pessoa a dirigir sem ter um carro? Ou fazer um bolo sem os ingredientes? Pois esse professor demonstrou
que mesmo não tendo os recursos, pode-se fazer, pode-se ensinar. No quadro negro da classe, ele começou a desenhar com giz branco e coloridos os ícones de uma tela de computador e os botões de acesso, mostrando aos alunos como é um computador e como se poderia utilizar um computador, estudando um computador. Esse vídeo dele viralizou e chegou até a Microsoft, que, vendo aquilo, mandou lá para a escola todos os computadores necessários para desenvolver o ensinamento de informática. É uma demonstração de humildade, de carinho e de algo mais pelo semelhante que fez esse professor. O nome dele é Richard. Deixa eu ver aqui se eu acho. Richard Apiá Akoto. E ele, então, quando uma vez perguntaram para ele como é que você faz para dar aula, ele fala: eu dou aula com os recursos que eu tenho e a capacidade que eu posso desenvolver pelos conhecimentos que eu adquiri. Então, a gente sempre pode fazer algo mais por aquilo que a gente se dedica. Um outro vídeo que eu assisti, que é muito interessante, foi sobre um japonês chamado Masaki Ohara. É um engenheiro de uma empresa de carro japonesa. Ele, vendo a dificuldade que os seus colegas lá tinham para classificar produtos, peças e algumas coisas, código, ele durante 6 meses estudou e ele foi o criador do QR Code. Alguém aqui já usou o QR Code? Quem está usando o QR Code? Pois é. Eu também vim aqui sexta-feira aqui e eu não tinha Wi-Fi ainda, porque eu tinha um Wi-Fi antigo e mudaram, e como eu venho aqui eu não uso praticamente celular, mas na sexta-feira, por uma atividade aqui, eu fui usar um celular e falei: bom, como é que eu ponho o Wi-Fi? E passando ali onde está o quadro de mensagens, eu vi lá para a gente acessar o Wi-Fi pelo QR Code. Peguei o celular, em um segundo, acessei. Mas o mais importante que eu quero dizer é que o Masaki Ohara, tanto a empresa, ele é da Toyota, tanto da empresa como os colegas dele disseram: registra essa patente aí e você vai ganhar bilhões de dólares. Ele não registrou. Ele abriu para a humanidade, de graça. Não teve egoísmo. Ele pensou no crescimento e o desenvolvimento da tecnologia pela humanidade. E ele deixou uma frase para terminar. Ele disse o seguinte: se você quer mudar o mundo, não o tenha. Fantástico, né? E é isso que eu tinha a passar para vocês. Agradeço a presença de todos, que possamos perseverar e vencer as nossas más tendências e lembrar que a cada dia que a gente vem aqui, a gente faz uma compensação e uma troca entre nós de magnetismo e de energia,
Porque cada um de nós aqui tem um tipo de magnetismo, de energia, de condições astral, que há uma compenetração entre nós mesmos, que faz com que quem tem mais doa para quem tem menos. E que todos se beneficiam, porque aqui o nosso astral melhora quando nós aprendemos esse Evangelho, esses ensinamentos de Jesus. E mais um detalhe: lá fora, algumas energias não muito boas, às vezes se agregam em nós. E quando a gente vem aqui, a espiritualidade tira as energias negativas e coloca energias positivas. Por isso, da importância de, pelo menos uma vez por semana, nós nos reunirmos aqui na Casa Paulo de Tarso. Tá bom? Vamos então fazer uma oração. Senhor, mais uma vez agradecemos. Agradecemos a Jesus. Agradecemos aos nossos mentores por tudo que tem sido concedido a nós. Que possamos ser dóceis e amáveis com os nossos semelhantes, com o nosso próximo, e podermos vencer os desafios que a vida nos apresenta. Somos muito gratos pela saúde, pela família, pelo lar, pelos recursos que nos mantêm, pela alimentação, a vestimenta, e a todos que caminham conosco. Que assim seja, graças a Deus.